conforma um alerta para a igreja, porque essa igreja, ela estava até caminhando muito bem, essa igreja, mas ela foi indo por um caminho de esquecimento, se esquecendo do que Cristo representava para a igreja. Então o apóstolo Paulo vai dar um alerta a essa igreja, mas não numa forma de querer cobrar daquela igreja, caluniar aquela igreja, não. Ele vai dar um alerta como irmão em Cristo, para que a igreja volte aos seus caminhos que estavam como era antes, como eles adoravam em espírito e em verdade como era antes. Então ele vai escrever essa carta para os irmãos que estão em Colosso. E quando o apóstolo Paulo escreve esta carta para essa igreja, e essa igreja ela recebe esta carta, mas o que o apóstolo Paulo vai escrever é que tem falsos mestres e falsos doutrinas que ali estava sendo feita, ali estava sendo feitas doutrinas que ali os mestres impovam que somente a fé não é suficiente em Cristo, mas a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, então nós temos que ter fé. Ali eles falavam que somente a fé não era suficiente em Cristo, mas a Bíblia também nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e prova das coisas que se vê. Então a Bíblia não deixa bem claro que a fé é necessária nós ter. A Bíblia não deixa bem claro que a fé, Deus se agrada daqueles que têm fé nele, que confia nele, que põe ele como prioridade em sua vida. Então Paulo vai estar escrevendo esta carta de Colossenses, ele vai estar escrevendo para a igreja voltar a praticar amar mais os irmãos, para a igreja voltar à prática de ter mais comunhão, para a igreja voltar a crescer em espírito e em verdade, e colocando Jesus, que versículo 18 de Colossenses vai estar escrito que ele é o cabeça da igreja. Então, não tem como uma igreja não ter o cabeça da igreja, não tem como, porque senão se o cabeça da igreja sair, Deus que me perdoe e tem misericórdia, que felizmente não estamos aqui para julgar ninguém, mas felizmente estamos vivendo num dia que o cabeça da igreja está saindo e está ficando só o corpo. E se é um cabeça da igreja, a igreja se perde, a direção não tem mais porque o cabeça não está, tudo desanda. Então, o cabeça da igreja tem que estar na igreja, tem que estar como prioridade da igreja. Não é nós que fazemos culto para nós mesmos, não. Nós prestamos louvor a Deus, a honra é dele, tudo é dele. Então, o que Paulo vai escrever para essa igreja é alerta-te, alerta, se arrepende dos caminhos que vocês estão fazendo, porque a Bíblia nos diz que o povo padece por falta de conhecimento da palavra. Então nós temos que estar firmada na palavra, nós temos que estar lendo essa palavra. Então aí ele vai vir com esse versículo que acabamos de ler para essa igreja. Se vocês esqueceram o que Jesus representa para a igreja, então lá vai uma verdade. Jesus, ele nos tirou da potestade das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Então, meu irmão, se não fosse Jesus para nos tirar da potestade das trevas, que é da mão do nosso adversário, nós estávamos lá até hoje, porque ninguém ia. Se não fosse Jesus, Pai, para ir lá de encontro à nossa alma e nos resgatar, nós estávamos até hoje, porque não ia ninguém. Então, nós temos que louvar o nome do Senhor, porque Jesus pagou um alto preço, daquela cruz não foi em vão. Ele pagou um alto preço, não foi para eu e você ficar prostrado dentro de casa. Ele pagou um alto preço, não foi para a gente ficar parado olhando para o mundo na lua, não. Ele pagou um alto preço, foi para a gente adorar o nome do Senhor, evangelizar, fazer o ID, pregar para aqueles que precisam ouvir a voz de Deus. Porque pregar um meio de luz para quem é luz na igreja é fácil, meu irmão. Mas difícil, hoje em dia, se formos para ir na rua, o evangelista, você conta no dedo quem está fazendo evangelismo. Você conta no dedo que são, às vezes, 2, 3 pessoas. E Deus não quer isso, gente. Está na hora de a gente acordar. Então, esse alerta também para a igreja. Nós estamos vendo sinais que está acontecendo já lá em Israel. Nós estamos vendo. A gente não sabe o dia nem a hora que ele vem, mas os sinais estão acontecendo. Então, temos que acordar, porque Jesus está voltando e que é uma igreja
lavada, remida pelo sangue do Cordeiro, que é uma igreja de comunhão com os irmãos, que é uma igreja firme e forte na fé. Então a palavra que eu vou deixar nesta manhã para os irmãos é que não perca a sua fé. Tá difícil? Tá, mas não perca a fé. Tá difícil com Jesus, imagine sem Jesus. Então nós temos que ter fé, meus irmãos. Já estamos já próximo de encontrar com o noivo. Então não deixe que a sua fé, no final já da reta, já para se encontrar com o noivo, você deixar a sua fé de lado. Então a palavra que eu deixo nesta manhã é: guarda a sua fé, se mantém fé em Cristo Jesus, se mantém fiel a Ele, que Ele nos dará vitória, nos dará renovo, nos dará socorro, porque Jesus é maravilhoso. Então, essa palavra que eu deixo nesta manhã para os irmãos que estão ouvindo esta rádio, em nome de Jesus. Que Deus abençoe todos, em nome de Jesus.